Boa noite, igreja. A santa paz do Senhor, amém? Louvado, exaltado é o Senhor. Nesta noite, o Senhor nos reuniu aqui para nos trazer algo a qual vai edificar nossa alma, o nosso espírito e fazer algo diferente em nós, aonde Ele vai cumprir o que Ele vai falar nas nossas vidas. O Senhor, Ele tem propósito. O que é o propósito? Propósito é algo que você almeja, algo que você quer, um plano que você faz, de algo que você necessita, que você tem desejo. O Senhor, Ele tem um plano de salvação. Quando eu falo o Senhor, eu estou falando o próprio Deus. Ele tem um plano de salvação, Ele tem um plano de redenção, Ele tem um plano para com a humanidade, para com o ser humano, para comigo e para com você, para com aqueles que estão lá fora. Ele tem um plano a qual precisou ser executado, a qual precisou de alguém para cumprir esse plano. O Senhor, Ele, para trazer a salvação, para trazer a redenção para a minha alma e para a sua alma, Ele precisava de alguém para cumprir esse propósito, para cumprir esse plano. E esse plano era um plano muito doloroso, aonde quem assumisse esse compromisso de cumprir esse propósito, de cumprir esse plano de salvação, não poderia retroceder, não poderia parar, não poderia voltar atrás, porque senão esse plano não seria realizado, esse propósito não seria realizado. Nós, longe de Deus, separados do Senhor, Deus olha do céu para a terra, chama o seu filho e apresenta esse plano. O seu filho, Senhor Jesus Cristo. Após ele chamar o seu filho, ele apresenta esse plano de redenção, de salvação para com a humanidade, para com o ser humano. Porque o ser humano, ele vivia longe de Deus, separado de Deus, andando nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias vontades, no seu próprio eu, no seu próprio querer. E não tinha ninguém que pudesse executar esse plano, a não ser o próprio Deus, se fazendo filho, se fazendo carne, se fazendo matéria humana, como eu e como você. Mas porém dentro dele havia um espírito, o espírito que criou tudo, que fez tudo e que sustenta tudo e a todos até hoje. Esse espírito habitando em Jesus, ele vem anunciando o plano de Deus. Deus falou para o seu filho: você vai lá na terra pregar o meu reino, levar o meu reino a toda criatura, a todo ser humano. Você vai levar o meu reino para a minha igreja, para o meu povo. Esse plano era para toda a humanidade, ele é para toda a humanidade, aonde Jesus vem
pregando e dizendo: arrependa-se dos seus pecados, porque é chegado a vós o reino dos céus. Porque o Pai vos agradou, vos dá o reino. Porque o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida. E ele vem pregando o seu reino, anunciando o seu reino, o seu propósito. Mas depois de você pregar o meu plano de salvação, o meu reino a eles, agora tem uma cruz esperando você. Algo muito doloroso. Algo muito doloroso. Muito sofrido. Muita angústia. Enquanto ele vinha pregando, curando, libertando as pessoas dos demônios, levantando os que estavam caídos, consolando os que precisavam de consolo, trazendo arrependimento, perdão para os que precisavam de perdão, até o ponto que ele chega na sua igreja, no seu povo, e começa a pregar o reino de Deus para eles. Eles não o aceitaram, a ponto de caluniar ele, se voltar contra ele, a ponto de armar contra ele, e ele chegar ao ponto de ser crucificado. Esse plano foi apresentado para ele. Ele veio sabendo, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele não veio desprovido, não foi pego de surpresa. Ele veio sabendo que teria que cumprir um propósito. Ele veio sabendo que não podia parar. Ele veio sabendo que não podia desistir. Então ele veio para pagar a nossa dívida. Quando eu falo a nossa dívida, a dívida da humanidade, do ser humano. E ele veio sabendo que ia passar por todo o processo de angústia, de aflição, de afronta, de menosprezo, de sofrimento, mas ele teria que ir até o fim. Eu quero que vocês abram sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías 53. O profeta Isaías, ele expressa um pouco do plano que Jesus iria passar. Ele fala antes de Jesus vir à terra. Ele começa a dizer, Isaías 53. Ele diz assim, 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos para que o desejássemos. Sabe quando você olha algo muito atrativo que você deseja ter e querer? Quando nós olhava para Jesus, o profeta inspirado pelo Espírito Santo fala assim, que não havia nenhuma formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Aqui já começa um pouco do menosprezo que ele ia passar. Aí ele fala no verso 3, era desprezado, o mais indigno entre os homens,
Às vezes nós estamos no meio da nossa família, a gente se sente rejeitado, desprezado. Ele era o mais rejeitado entre os homens, entre a humanidade, entre todos. Ele fala aqui, na parte B do verso 3. Entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Eu te apresento algo, você olha, não te chama a sua atenção, e você ainda fala, tô para você, você fala, não quero. Ele já veio sabendo que ia ser desprezado. Verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então ele começa a falar tudo aquilo que nós sente, que nós passa, que são dores, enfermidades. Deus começa a profetizar por meio do profeta Isaías, dizendo que ele ia tomar as nossas enfermidades, as nossas dores. Aí fala, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Você vai ser desprezado, você vai ser humilhado, você vai ser zombado. Eles não vão ver aparência em você, não vai ver beleza em você, eles não vão almejar ter vocês, ter você. O profeta Isaías começa a enfatizar o plano de Deus por meio da vida do Senhor Jesus Cristo, o que ele iria passar por nós, pela humanidade. Então ele continua dizendo aqui, no verso 6, todos nós andávamos o quê? Desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Não foi Satanás que fez cair sobre ele as dores, as angústias, as enfermidades. Não foi um querer de alguém que fez ele sofrer. O próprio Deus se levantou e falou, você vai ser castigado, você vai ser zombado, você vai ser humilhado, você vai ser colocado para baixo, eles não vão ver beleza em você, mas mesmo assim você vai lá, permanece e vai até o final, não quebra o propósito, não quebra a aliança. Porque se você quebrar a aliança, se você quebrar o propósito, se você não perseverar, se você voltar para trás, o meu plano de redenção, de salvação para o ser humano acabou. Jesus, ele veio sabendo de tudo isso que ele ia passar pela humanidade. Os discípulos andavam com Jesus e não entendiam por que ele agia daquela maneira. Quando ele era insultado, ele não falava nada. Quando ele recebia o mal, ele fazia o bem. Quando ele chegava diante daqueles que era menosprezado pela sociedade, ele abraçava, e eles não entendiam, não sabiam. Mas Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia o propósito que ele tinha sido enviado. E sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, ele foi levado para a cruz, injustamente, sem merecer, sem ter pecado, sem delito algum cometido, mas mesmo assim, ele diz aqui, no verso 7,
Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele sabia o propósito que Deus tinha preparado para ele. Ele sabia da aflição que ele ia passar, da angústia que ele ia passar, do sofrimento que ele ia passar, da humilhação que ele ia passar, do tapa na cara que ele ia levar, da cuspida na cara que ele ia tomar, da zombação que ele ia passar. Ele veio sabendo de tudo, a ponto de chegar um momento que ele se angustia como ser humano. Quando chega o momento da cruz, o momento de sofrimento de Jesus não foi pregar o reino de Deus. O momento de Jesus de angústia, de aflição, de dor, foi quando estava chegando a sua crucificação. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 26, no verso 36. Jesus, quando ele percebeu que estava chegando a sua hora de ir para ser crucificado, de ir para a cruz, de ir passar a humilhação, o sofrimento, a zombação, o despojo, ele chama os seus discípulos e vai para um lugar chamado Getsêmani. E ele se separa. E quando ele se separa, ele deixa os discípulos no canto. E no versículo 36 ele disse assim, ó: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. Fica aqui vocês, enquanto eu vou ali orar. Ele já sabia, ele começou a sentir a aflição, ele começou a sentir a dor, ele começou a sentir tudo aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado que ele ia passar. Ele começou a sentir as nossas dores, começou a sentir as nossas enfermidades, começou a sentir a nossa humilhação, começou a sentir o nosso sofrimento. Ele começou a sentir tudo aquilo que o profeta Isaías declarou. E no verso 37 ele diz: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiar muito. Eu estou angustiado, eu estou muito angustiado. Ele começou a se angustiar muito. Por que ele começou a se angustiar muito? Porque ele estava sabendo o que ele ia passar. Ele veio sabendo o que ele ia fazer. Ele foi enviado sabendo o quê? Que ele tinha que cumprir o propósito. Ele tinha que ir até o final. Ele não podia parar, ele não podia desistir. Porque se ele para, se ele desiste, eu e você hoje não estávamos aqui. Nós não tínhamos direito de nada do céu, porque nós fomos expulsos. Mas ele não parou. Ele não desistiu. Ele continuou. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio à aflição, em meio ao menosprezo, em meio às dores. Ele começou a sentir tudo aquilo que ele ia passar. A ponto de ele
ser tratado como um verme. Abre a sua Bíblia aí, faz favor, abre a sua Bíblia, igreja, Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22. Aqui ele expressa tudo o que ele ia passar, a angústia dele, como ele foi tratado, como ele foi rejeitado, como ele foi tratado como um nada. Diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Eu tô sendo pisado, eu tô sendo humilhado. Aí ele diz aqui no 3: porque tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Aí ele começa a dizer aqui, como ele foi dado: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me vêem zombam de mim. Todos que me vêem zombam de mim. Estende os lábios e nomeia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado, desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem o ajude. Deus falou: você vai cumprir o propósito que eu estou te dando. Você tem que ir até o final. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. Você tem que ir até o final. Ele, sentindo todas essas aflições, ele poderia ter desistido, mas ele lembrou do propósito de Deus para com a humanidade, que precisava ser executado por meio dele. Ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu, ele não voltou para trás. Ele falou assim no final, Mateus 26, no finalzinho do que nós estávamos lendo, ele diz assim: mas Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor, passa de mim essa frustração que eu estou sentindo, mas porém que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não sei qual é o seu propósito nessa noite, eu não sei qual é os seus planos nesta noite, mas diante dos seus planos, diante do seu propósito, não para, não desista, não volta para trás. Use a fé, confia, persiste, vai até o final. O momento de eu e você perseverar
Não é no momento que nós estamos diante do propósito, diante do plano que está dando tudo certo. O momento de nós perseverar, o momento de nós ir adiante, de nós confiar, de nós não parar, é aquele momento que nós começa o propósito, começa tudo bem, mas quando chega na metade começa a dar tudo errado. Começa a parecer que não vai dar certo. Começa a parecer que Deus se alongou de nós, não está com nós. Neste momento, se nós parar, não acontece nada. Se nós desistir, não acontece nada. Se nós voltar para trás, não acontece nada. Mas porém, se eu e você persistir, se nós perseverar, se nós for até o final, Deus cumprirá o propósito dele na minha e na sua vida. Assim diz o Senhor nesta noite para nós. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos voltar para trás. Diante do propósito a qual Deus tem colocado em nossos corações, a qual Deus tem colocado em nós. Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás. Deus anima Josué. Quando Moisés morre, Josué está lá. Morreu. Acabou. Morreu. Ei, rapaz. Levanta. Levanta que eu tenho um propósito para você. Levanta porque você vai fazer esse povo alcançar a terra. Vai, levanta. Do jeito que eu fui com Moisés, agora eu sou com você, Josué. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Mas diante desse propósito, diante dessa caminhada, Deus sabia que ia ter barreiras, ia ter aquele dia que ele ia precisar o quê? Perseverar. Ia ter aquele momento que ele ia ter que confiar. Ele ia ter aquele dia que ele não podia parar. Então Deus chega diante dele e começa a dizer assim: coragem, meu filho. Ânimo, meu filho. Levanta, meu filho, porque do jeito que eu fui com ele, agora eu sou com você. A minha presença já te basta, não basta? Então levanta. Se coloca de pé. Ânimo, coragem. Ânimo e coragem é para nós usar quando nós estiver desanimado, quando nós estiver sem coragem. Não é para nós parar, não é para nós desistir, não é para nós voltar para trás, não é para nós achar que acabou. Porque mediante o propósito, mediante os nossos planos, pode ter certeza que vai chegar aquele dia que nós vai desanimar, que nós vai parar, querer parar, que nós vai querer desistir. Mas o Senhor está falando para mim e para você nesta noite, que diante desse dia, seja fiel com Ele no propósito a qual Ele te chamou. Persista, confie, olhe para o autor e o consumidor da nossa fé, olhe para Jesus, saiba que Ele não te abandonou, saiba que vai se cumprir. Nós só não podemos parar, nós só não podemos desanimar, nós só não podemos voltar para trás. Se nós parar, se nós desanimar, se nós voltar para trás, nós estraga tudo. Nós acaba com tudo. Se Jesus tivesse parado, ele acabava com tudo. A porta de salvação, de redenção para o ser humano, esquece. O perdão de pecado, esquece.
O receber o Espírito Santo, esquece. O ser uma nova pessoa, esquece. Mas, porém, ele não parou. E Deus cumpriu o propósito de salvação que ele tinha para a humanidade e tem para gerações e gerações. Mas porque Jesus foi até o fim. Você pode ter chegado aqui hoje, você pode estar que nem Jó. Você pode ter perdido sua casa, você pode ter perdido seus filhos, você pode ter perdido os seus bens, você pode ter perdido tudo. Mas diante dessa situação, se você permanecer fiel, íntegro, reto, temente a Deus, não tem como Deus não se manifestar em nosso favor. Não tem como, é impossível nós agir a fé, confiar nele, perseverar, ir até o final e Deus não manifestar a nossa fé, não retribuir a nossa fé. No final ele não nos dá aquilo que ele prometeu. Não tem como, não tem como. Josué confiou, perseverou, foi até o final, Deus honrou. Jó perseverou, foi até o final, Deus honrou. Jesus Cristo perseverou, foi até o final, Deus honrou. Não tem como eu e você permanecer firme, confiando, perseverando diante do dia mal, diante da angústia, diante da aflição, diante do menosprezo, diante daqueles que olham para nós e diz que não tem mais jeito, que não vai dar certo, e Deus não retribuir nós. Não tem como, não tem como, é impossível a palavra de Deus cair no chão, é possível. É impossível, não tem como. Jesus disse assim uma certa vez: e aquele que perseverar e for até o fim, esse será salvo. O propósito não é uma questão de como começa, é uma questão de como termina. Nós começamos, no meio da caminhada nós perseveramos, e no final o Senhor nos dá a bênção. No final ele entrega para nós. A Bíblia diz que Deus devolveu tudo em dobro para Jó. Tudo em dobro. Aonde ele poderia ter quebrado a comunhão com Deus, aonde ele poderia ter xingado Deus, aonde ele poderia ter ficado murmurando. Ele ficou triste, mas em nenhum momento ele quebrou a sua fidelidade com Deus. Porque Deus olha para Satanás e fala assim: tá vendo lá meu servo Jó? Você tem tentado contra ele, você tem tirado tudo dele, mas ele ainda continua íntegro, reto e temente a mim. Não tem como, não tem como. Mesmo que todos olhem para você e falem assim: cadê o seu Deus? Por que não acontece? Como falaram para Jesus lá no Salmo 22, cadê o seu Deus? Ele não vai vir te livrar não? Cadê ele agora? Diante do seu propósito, você está preparado para suportar isso? Isso amadurece nós na fé, trabalha o nosso caráter, faz nós mais fortes. A adversidade, o problema, o dia mal não é para nos colocar para baixo, mas sim para nos colocar para cima, para nos deixar forte, para nós saber como lidar com a situação, como resolver a situação, como passar por aquele problema, sabendo que Deus não nos abandonou. É somente uma parte do propósito que precisamos passar para que Deus venha cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Deus, ele almeja e vê as nossas atitudes diante das lutas, diante das adversidades,
diante do dia mau, diante daquele dia que está dando tudo errado. Ele olha para nós e olha e vê. Ele sabe que aquilo ali não é para acabar com nós. Ele sabe que aquilo ali é para trabalhar em nós o nosso caráter, a nossa fé, para deixar nós forte, para deixar nós maduro. Abre a sua Bíblia no livro de Tiago, para nós encerrar. Tiago capítulo 1. Aleluia, Senhor. Tiago capítulo 1. Diz assim, ó. Versículo 2. Acerca das provações e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançando de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o homem... Não é aqui não, que eu estou lendo não. É o 2? Versículo 12, né? Aqui, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando for o quê? Provado. Receberá a coroa, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, mas cada um é tentado, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e sendo consumado gera a morte. Eu quero frisar aqui, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa, a qual o Senhor tem prometido. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. A tentação. Nós estamos diante do propósito, nós estamos diante de um plano. Diante daquele plano, diante daquele propósito, nós começamos a sofrer as tentações, o dia mau, quando começa a dar tudo errado, as aflições, vem o desânimo, vem a falta de coragem, vem o desejo de parar, de desistir. Mas, mediante tudo isso, a nossa fé, ela está sendo provada. A nossa fé, ela está sendo provada. Para o quê? Para que nós venha a ser mais forte, para que nós venha a ter substância. E Deus, com o seu infinito amor, Ele nos retribui quando nós agimos em conformidade com a confiança, com a perseverança, quando nós não para, quando nós não desiste, quando nós não volta atrás, quando nós não abaixa a cabeça. O Senhor, Ele quer que eu e você entenda que diante das lutas, diante das adversidades, diante do problema, diante do dia mau, diante de tudo aquilo que está dando errado, nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás,
porque do jeito que Deus honrou os antepassados, do jeito que Deus honrou a Jesus, assim Ele vai honrar eu e você, assim diz o Senhor. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações e para a nossa alma nesta noite. Não para, não desiste, não volta atrás, não retroceda, porque Deus irá cumprir o propósito dele sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Louvado é o Senhor, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Nesta noite, feche seus olhos e leve seus pensamentos a Ele. Peça para Ele te ajudar a permanecer. Peça para Ele te ajudar a prosseguir. Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, fortalece-nos, ó Pai, nesta noite, para que nós possa resistir, Pai, o dia mal, para que nós possa resistir à angústia, à aflição, o medo, o desespero, para que nós possa resistir, meu Pai, naquele dia a qual nós não podemos parar, a qual nós não podemos desistir, Senhor. Que nesta noite você possa abrir a sua boca e falar para o Senhor: Senhor, venha sobre a minha vida, meu Pai, e faça-se cumprir o propósito do Senhor, faça-se cumprir a vontade do Senhor, os planos do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre minha saúde, sobre o meu casamento, sobre meus filhos. Que o Senhor, meu Pai, possa, meu Pai, cumprir, meu Pai, o seu propósito, meu Pai, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas filhas, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha produzir, meu Pai, o fruto desta palavra, a qual ela foi enviada, meu Pai, e que eles possam testemunhar, meu Pai, que o Senhor entregou, meu Pai, aquilo que o Senhor planejou através do seu propósito, através, meu Pai, daquilo que o Senhor vem nos dar, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias eu te dou, Senhor. Eu
digam amém.